Essa é uma foto minha aos 22 anos de idade, quando eu ainda fazia faculdade. Mas o mais importante é que foi exatamente nessa época que eu descobri o conceito de independência financeira. Antes eu achava que para você ter uma vida relativamente boa, era preciso trabalhar duro todos os dias. Mas hoje, quase 10 anos depois, eu descobri que não é exatamente assim que as coisas funcionam. Então, eu decidi compartilhar com vocês o que eu fiz para me tornar milionária aos 30 anos de idade. Tudo que eu vou compartilhar aqui vem da minha experiência pessoal e também de conceitos importantes que li em livros sobre finanças e negócios. Então, a primeira coisa que eu fiz quando eu tinha 22 anos de idade foi uma conta matemática para descobrir quanto tempo eu demoraria para chegar no meu primeiro milhão. Eu levei em consideração o meu salário da época como estagiária, a expectativa de salário da profissão que eu iria me formar nos próximos anos e uma possível construção de carreira bem otimista, levando em consideração que o meu salário iria aumentar ao longo dos anos até chegar a um teto realista esperado da minha profissão. O resultado foi que eu demoraria pelo menos 25 anos para chegar no marco de R$ 1 milhão investidos, levando em consideração que eu iria conseguir economizar 30% do meu salário todo mês e esse dinheiro eu iria aportar em um investimento realista que fosse me render uma média de 6% ao mês. Ou seja, se tudo desse certo, eu iria alcançar o meu primeiro milhão aos 47 anos de idade. E para algumas pessoas, isso pode parecer um bom resultado. Mas quando eu olhava friamente para os meus objetivos de vida, o valor financeiro de cada um e o tempo que eu gostaria de conquistar esses objetivos, a conta simplesmente não fechava. E essa conta toda validou um conceito importante que eu tinha conhecido no livro Os Segredos das Mentes Milionárias, que diz o seguinte: a maioria das pessoas escolhe ser paga pelo tempo, mas as pessoas ricas de verdade escolhem ser pagas pelo resultado que geram. Então, a verdade é que não importa o quanto eu me dedicasse ao meu emprego e à minha carreira, à minha profissão. No final, o meu tempo de trabalho sempre teria um teto financeiro de salário. Em contrapartida, se eu saísse do modelo tradicional de trabalho, os meus resultados, os meus esforços não teriam um teto financeiro e eu seria recompensada pelo resultado que eu fosse capaz de gerar. E, curiosamente, enquanto eu estava estagiando, eu tinha um brechó no Instagram que eu já tinha começado antes de conseguir o meu estágio. E o fato é que eu fazia cerca de R$ 1.800 por mês de lucro na minha mão com esse brechó, enquanto no meu estágio eu ganhava R$ 1.000. Mesmo só conseguindo me dedicar ao brechó aos finais de semana, já que durante a semana eu ia para o estágio e fazia faculdade. Então, validar na vida real esse conceito que eu tinha lido lá no livro me deu coragem, me deu confiança de assumir o risco de criar algo próprio e começar a empreender. E foi aí que tudo começou a mudar. O ano era 2018 e, sem a menor dúvida, algo que hoje eu vejo que jogou muito ao meu favor foi o seguinte: enquanto eu via os meus amigos e as pessoas próximas a mim usarem as redes sociais, o YouTube e o Instagram como entretenimento, eu fiz essas redes sociais virarem uma escola para mim. Então, de forma gratuita, eu tive acesso a conhecimentos que mudaram completamente a minha mentalidade, a minha visão de mundo e um conhecimento que eu jamais teria acesso na escola, na faculdade ou até mesmo em casa com os meus pais. Sabe aquela história de que quem chega primeiro bebe água limpa? Então, hoje eu vejo que eu me antecipei a um mercado que ia crescer de forma exponencial nos anos seguintes e, dessa forma, colhi resultados melhores do que se eu tivesse começado depois. Então, me debruçando nesse mundo do empreendedorismo, eu descobri que existem basicamente 3 caminhos para você enriquecer: vender produtos, vender serviços ou vender conhecimento. E aí, eu me dei conta que o meu brechó também tinha um limite, levando em consideração o investimento financeiro que eu tinha na época para investir nesse negócio e também o tempo que eu tinha para cumprir todas as demandas que faziam o brechó funcionar. Então, eu decidi me aprofundar em estudar outros modelos de negócio que fossem ser escaláveis de verdade. Porque a escala era um ponto importante para aumentar os meus ganhos em uma janela de tempo. Então, explicando de uma forma bem simples, um negócio escalável é aquele onde você consegue aumentar os seus ganhos sem necessariamente ter que aumentar na mesma proporção o dinheiro que você gasta com custos e mão de obra. Ou seja, é quando através de um produto ou um conteúdo você consegue alcançar milhares e milhares de pessoas. E a internet é um terreno muito fértil para fazer isso acontecer, ainda mais com o fenômeno das redes sociais. Então foi exatamente essa lógica que me fez mudar o rumo na minha jornada de empreender. Uma vez eu li um conceito do Steve Jobs que me marcou muito.
Ele dizia que a gente não deve começar pensando no produto ou na tecnologia. E sim que, na verdade, a gente deve começar pensando na experiência que o cliente vai ter e só depois construir o caminho que vai fazer o cliente chegar até lá. E foi exatamente isso que eu fiz e que me colocou à frente de muitos dos meus concorrentes. Então, eu literalmente tornei acessível algo que as pessoas achavam que era muito complicado. Isso nos leva a um outro conceito importante. Existe uma ilusão no mundo dos empreendedores iniciantes de que é preciso criar algo inédito, novo, que ninguém nunca fez ainda, inventar a roda de novo para ter resultados. Só que, na verdade, os maiores negócios não nasceram da invenção de algo novo, e sim da inovação de abordagem sobre algo que já existia. Por exemplo, o Uber não inventou o transporte, o Airbnb não inventou a hospedagem. Eles apenas olharam para um problema antigo com lentes novas, que ninguém estava conseguindo enxergar ainda. Outro ponto fundamental para me tornar milionária aos 30 anos foi deixar de ser eu presa. E isso exige uma mentalidade completamente diferente. No primeiro ano do meu negócio, todo o lucro foi reinvestido na própria empresa, principalmente em contratar pessoas que tinham habilidades específicas muito melhores do que as minhas. E sem a menor dúvida, essa decisão trouxe um ganho financeiro inestimável. Existe também uma outra questão, agora menos técnica, mas de igual ou maior valor. Eu não aumentei o meu padrão de vida na mesma proporção que eu comecei a ganhar mais dinheiro. Ao longo dos anos, eu vi pessoas perto de mim fazerem o extremo oposto. Comprar carro de luxo zero com o primeiro boom que teve no negócio, encher o armário com roupas e bolsas de marca, fazer viagens astronômicas de primeira classe, gastar milhares e milhares de reais em restaurantes e por aí vai. Então, enquanto eu vi muita gente se perder em um mundo de aparências e uma busca incansável pela felicidade em coisas materiais, eu mantive os meus pés no chão. E não porque eu não tinha o dinheiro para gastar, mas porque eu sabia exatamente onde e quando eu queria chegar. E agora a gente vai para o último ponto dessa conversa, algo que pouquíssimas pessoas têm coragem de falar, talvez porque nem todas tenham se dado conta sobre o peso que isso tem nos bastidores, que é o seguinte: ter alguém do seu lado que acredita em você e compra a sua ideia muda tudo. O Pedro, meu marido, vendo o potencial que a gente tinha nas mãos e onde a gente poderia chegar, decidiu comprar a minha ideia e se dedicar ao negócio junto comigo. Ele não só acreditou, como trabalhou todos os dias comigo para fazer o negócio dar certo. No início, ele me ajudava quando ele chegava do trabalho e nas horas vagas que dava para ele me ajudar, até que, em um certo momento, ele decidiu se dedicar exclusivamente ao que a gente estava construindo juntos. E o nosso negócio teve altos e baixos, não foi uma linha reta de jeito nenhum. Quando as coisas apertaram, ele estava comigo. E quando as coisas deram certo, ele comemorou junto comigo. E isso é de um valor, de uma importância que não dá para explicar. Tiveram momentos muito difíceis que a gente perdia a confiança e a esperança em nós mesmos, mas sempre quando a gente chegava em casa, a gente se olhava nos olhos e a gente falava: a gente vai fazer dar certo e a gente vai fazer com que amanhã seja melhor do que hoje. Então, definitivamente, eu não estaria aqui se ele não estivesse estado comigo ao longo de todos esses anos. E muita gente fala sobre independência financeira como se fosse um ato solitário, mas eu definitivamente não vejo dessa forma. Na minha própria experiência, ter um casamento saudável e alinhado foi uma das bases mais importantes para hoje ter me tornado uma milionária. Chegar no meu primeiro milhão, alcançar um patrimônio de milhões de reais, era um objetivo na minha vida, mas ter um casamento e construir uma família eram objetivos ainda mais importantes. E eu realmente acredito que quando você tem uma família como missão, o jogo muda completamente. O fato é que quando você tem o desejo real de ter um casamento, de ter filhos, de construir uma família, você muda completamente a sua visão, a sua percepção sobre o mundo e sobre o dinheiro. Então, o dinheiro deixa de ser apenas uma ferramenta para realizar vontades pessoais e passa a ser parte de uma estrutura que você quer deixar de pé por muitos e muitos anos. Porque agora não é mais só sobre você, é também sobre quem vem depois. Uma vez eu escutei que filhos nos salvam do nosso próprio egoísmo. E hoje eu não tenho a menor dúvida do quanto essa frase é verdadeira em muitas e muitas camadas, principalmente na camada financeira. Então é isso, se você gostou desse vídeo, deixa um like aqui embaixo. Muito obrigada por assistir e não se esqueça de se inscrever no canal, caso você ainda não tenha se inscrito. Beijo, até o próximo vídeo.